Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Ideal Espírita, é com muita alegria que atendemos o convite do Centro Espírita João Moreira Rego, através da nossa irmã Leda, para, na noite de hoje, falarmos sobre as curas de Jesus. Será um prazer imenso aqui representando o Grupo Espírita de Pedrolina, a quem, em nome da nossa presidente Ildete, levo um abraço a todos que fazem o Centro Espírita João Moreira Rego e todos aqueles que, porventura, vão assistir a esta exposição. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece, já que faz-se necessário sempre essa interação com o nosso Pai Celestial, com as forças espirituais. Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, elevamos o pensamento nesse instante, rogando as tuas bênçãos de paz para todos os que estão sintonizados com a nossa exposição. Que possamos interagir, Senhor, recebendo as tuas bênçãos, iluminando as nossas mentes, para que possamos compreender a grandiosidade do Evangelho de Jesus. Faz deste teu servo um instrumento da tua verdade, que eu possa falar, Senhor, com a clareza que sirva para o entendimento de todos que irão nos assistir. Pedimos que neste momento de aflição que a humanidade atravessa com a pandemia, a tua misericórdia se derrame sobre todos os lares, levando a esperança e a consolação aos aflitos. Que possa, Senhor, derramar tuas bênçãos sobre todos os enfermos, salvando-os nesse momento de aflição e de dor, das perturbações naturais trazidas pela moléstia. Mas que a tua paz, Senhor, a tua santa e divina paz, possa se manifestar em todos os nossos irmãos, em todos aqueles que estão atravessando conosco esta nova oportunidade reencarnatória. Vamos fazer a nossa apresentação, iniciando fazendo um comentário acerca da importância do livro A Gênese. O livro faz parte da codificação kardeciana e, para compreendermos as curas de Jesus, é importante estudar 2 capítulos fundamentais desse livro, que é o capítulo 14, que fala dos fluidos, e o capítulo 15, que fala justamente desses fenômenos realizados por Jesus, dos milagres realizados constantes nos evangelhos. Nós vamos perceber a preocupação que Kardec teve de primeiramente falar sobre os fluidos, mostrando que todo o universo ele é uma composição de um fluido cósmico universal que sofre suas variações, suas transformações, e esse fluido cósmico universal ele se torna tão mais denso, tão mais impuro quando ele se aproxima do plano material, da densidade material. Ele se torna tão mais puro, tão mais rarefeito quando ele se aproxima das esferas celestiais, dos planos mais elevados. E todos os corpos, todas as estruturas no mundo físico, e no mundo espiritual, ela tem também uma atmosfera fluídica que reveste esses corpos, que dá com características específicas esses fluidos, as mais variadas possíveis, elas trazem contribuições para a manifestação do espírito, tanto no plano físico como no plano etéreo. Esses fluidos eles são a explicação para a variedade dos fenômenos realizados por Jesus e por todas as pessoas que sabem e fazem o uso desses fluidos. E o que nós vamos perceber é que Kardec ele esclarece que esses fluidos eles estão na base de todos os fenômenos que ocorrem e que foram prodígios realizados por Jesus. No capítulo 15 ele começa falando sobre esses milagres colocados nos evangelhos, né, como sendo praticados por Jesus. Mas vai ver milagre na acepção da palavra, é algo admirável, não é
Não é bem aquela a acepção que foi dada a ele de algo sobrenatural. Essa palavra, muito confusamente, foi remetida à ideia de um fenômeno sobrenatural, quando a própria ciência, aqueles fenômenos que ocorrem, que ela não consegue explicar, ela sempre se baseia em duas coisas: ou isso é uma farsa, ou ainda as leis que estão por trás desse fenômeno não foram devidamente esclarecidas. Então, os milagres, na verdade, eles são fenômenos naturais e que não são ainda controláveis ou de conhecimento da ciência ou da humanidade com relação às leis que regem esse fenômeno. Mas à medida que a ciência evolui, à medida que a humanidade evolui, vai se descobrindo quais são essas leis, vai se descobrindo as respostas para esses fenômenos, e ele sai daquele campo do miraculoso e entra no campo natural. E o capítulo 15 da Gênesis nos traz justamente explicação sobre isso. E a gente vai ver que os evangelhos, eles não retrataram todos os fenômenos e todos os prodígios realizados por Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, itens 23 a 25, ele traz o seguinte: Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as apatias e todas as doenças entre o povo. E sua reputação se estendeu por toda a Síria. Apresentavam-se-lhe todos aqueles que estavam doentes e diversificadamente afligidos de males e de dores, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de pessoas seguia-o da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Vejam que ele fala aí de uma multidão de fenômenos realizados por Jesus, que uma multidão de pessoas o acompanhavam. E isso tudo o Mateus coloca, numa dimensão de centenas, milhares de pessoas que eram atendidas. Mas quando nós vamos ver nos evangelhos, os evangelhos só nos relatam cerca de 38 milagres produzidos por Jesus. E mesmo assim, esses milagres, nem todos eles foram milagres de cura. O evangelho de Lucas é o que apresenta o maior número de milagres. Ele fala cerca de 25 desses milagres, quase todos relacionados a fenômenos de cura. João fala apenas de 10. A maior parte desses milagres realmente estão relacionados a curas, mas nós vamos ver que existem milagres relacionados a fenômenos da natureza, milagres relacionados a questões de desobsessão, o que Jesus praticou. E quando a gente vai ver a separação desses milagres, somente 2 foram relatados pelos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas trataram dele. 13 desses milagres aparecem apenas em 3 evangelhos. 9 desses milagres em 2 evangelhos. E 14 apenas em 1. A classificação que é dada com relação a esses milagres, eles se classificam em fenômenos com a natureza. Aí vamos ter vários: a multiplicação dos pães, tempestade que foi paralisada por Jesus, foi amainada, andar sobre as águas, a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação, a dessecação da figueira, a surpreendente pescaria que foi feita por Jesus, onde Jesus mandou que Pedro arremessasse a rede, a transformação da água em vinho, que foi, na verdade, o primeiro dos milagres dele nas bodas de Caná, a escuridão do céu. Veja que isso são fenômenos que estão relacionados à natureza, como Jesus conseguiu interferir na natureza. Um outro grupo de fenômenos são aqueles em que Jesus ele realiza esses fenômenos de uma maneira que não está relacionado a nenhuma cura. É quando ele consegue, por exemplo, passar de forma invisível entre os inimigos. Muitas vezes Jesus foi perseguido e ele simplesmente desaparecia diante dos olhos dos seus inimigos. A transfiguração lá no monte, onde ele transfigurou-se, deixando irradiar toda a sua potência, toda a sua luz. E a ressurreição, que também é classificado como um dos milagres e que não está relacionado a nenhuma cura. É um fenômeno que ele reapareceu diante dos discípulos. Para eles, na época, foi considerado um milagre.
A ressurreição e o fenômeno da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação, você encontra nos 4 evangelhos. São só esses 2 fenômenos que estão relatados nos 4. Com relação às curas propriamente ditas, nós vamos encontrar cerca de 20 curas, 20 curas, porque aí a questão da sogra de Pedro, quando Jesus retorna, que encontra ela doente, enferma, e consegue curá-la, do leproso, do paralítico, da mão atrofiada, da mulher hemorrágica, cego de Jericó, o filho do oficial romano, o criado do centurião. Existe até uma discussão se esses 2 não seriam o mesmo, porque na mesma passagem os evangelistas falam que Jesus encontrou esse oficial romano e curou o filho dele, e também fala desse criado do centurião. Existem dúvidas se não estariam se retratando ao mesmo fato, apenas porque os evangelistas foram diferentes os que falaram a respeito, se eles colocaram como coisas distintas o que seria o mesmo fenômeno. A cura dos 2 cegos, do surdo-mudo, o cego de Betsaida, o homem que estava com hidrópico, né, que estava com hidrofilia, os 10 leprosos, a orelha do servo do sumo sacerdote que Jesus colocou de volta no lugar, o enfermo do tanque de Betesda, o cego de nascença. São esses aqui os fenômenos de cura, e tem alguns outros que estão relacionados aos exorcismos que Jesus realizou com cura. Exorcismo no sentido de afastar os demônios da época, né? O menino mudo, que era mudo e epiléptico, o possesso mudo e cego, o possesso mudo e a mulher encurvada. Vejam que, além desses fenômenos, tem aqueles outros que foram meramente de exorcismo, que é o possesso gadareno, aquele homem que estava possuído com vários espíritos perturbando, o possesso de Cafarnaum, a filha da mulher cananeia e Maria Madalena também, né, que também vivia atormentada por demônios, e Jesus a curou. Esses fenômenos são apenas os que estão relatados nos evangelhos, mas Jesus realizou muito mais do que isso, e seria muito difícil nós alcançarmos a compreensão de como efetivamente esses fenômenos ocorreram, como isso se processava diretamente através do poder magnânimo de Jesus. Na época isso era realmente algo extremamente assustador para as pessoas. Eles se escandalizavam com aquelas possibilidades se manifestando através daquele homem. E ele se anunciando como filho de Deus, isso causou esse impacto. Mas o Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vem esclarecer esses fenômenos, como cada um deles se processou, e alguns detalhes que nós vamos tecer. Claro que não vamos poder falar de cada um desses fenômenos. Eu escolhi alguns baseados até mesmo no capítulo 15 da Gênese, os comentários que Allan Kardec fez a respeito de alguns, chamando atenção para alguns detalhes. Tá? Então vamos avante aqui com a nossa reflexão a respeito desses fenômenos. Vejo que costuma-se dizer que Jesus, depois que ele realizava uma cura, ele dizia: foi a tua fé que te salvou. Mas não é bem isso, não. De acordo com o tipo de cura que ele realizava, é que ele fazia esse comentário. Não foram todas as pessoas que ele disse: a tua fé te salvou. Nós vamos ver que para algumas pessoas o comentário foi outro. Ele teve um comentário específico acerca da cura de algumas pessoas, que não era simplesmente baseado na fé. Tá? Então vamos discutir alguns deles aqui, para que a gente possa entender, né, a extensão do poder de Jesus e da sua do sentido do ensinamento que ele queria trazer com aquilo, qual a impressão que ele queria causar com aquele momento, com aquele fenômeno de cura. Nós vamos ver que um dos primeiros fenômenos de cura que o livro A Gênese aborda é a questão da mulher hemorroísa, aquela mulher que estava sofrendo uma perda sanguínea há 12 anos, aquela mulher sangrava, tinha um sangramento vaginal, e que ela sofrera muito das mãos dos médicos, tinha gasto tudo que possuía e não conseguia ter nenhum alívio, não conseguia encontrar sua cura. E ela, sabendo da presença de Jesus lá na localidade,
ela vai no meio da multidão, ela sai ali se esbarrando nas pessoas e toca nas vestes de Jesus. Então, na cabeça dela, ela acreditava que se tocasse nas vestes de Jesus, ela confiava nisso, ela ficaria curada. E realmente, no momento em que ela toca nas vestes de Jesus, o fluxo sanguíneo cessou. E ela sentiu a cura da enfermidade. E foi nesse momento que Jesus fez algo que impressionou os discípulos, né? Ele sentiu aquela virtude saindo dele. Ele disse: quem me tocou as vestes? Aí os discípulos disseram: a multidão desce, aperta de todos os lados, e o senhor pergunta quem te tocou. Aí ele olhava em volta e ele percebeu a mulher. Ele disse que alguém me tocou de uma forma diferente, eu senti uma virtude sair de mim. Então ele se dirige àquela mulher e ele vê que ela está tomada de medo, de pavor, mas mesmo assim ela veio e lançou seus pés de Jesus. E Jesus pegou e disse para ela, né, que minha filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica curada da tua enfermidade. Quando Jesus disse que a sua fé lhe salvou, ele disse isso baseado no seguinte: não foi numa fé religiosa, não foi numa fé assim, voltada do misticismo, mas numa fé baseada numa confiança, num esforço que ela fez de superar naquele momento todas as barreiras que a sociedade impunha, porque uma mulher em meio a uma sociedade judaica, ela não poderia jamais tocar nas roupas de um homem, de um estranho, fosse ele quem fosse. Mas mesmo assim ela acreditava, ela foi e venceu todas essas barreiras e foi tocar na veste dele. Então a fé naquele momento foi a confiança que ela teve no poder de Jesus, no poder de Deus, e a confiança que ela tinha também de que ela seria alcançada pelas bênçãos dele. Não era uma questão meramente religiosa, não era uma questão meramente mística, mas sim aquela força, aquela vontade operosa que fez com que ela alcançasse aquela cura. Mas veja que nem todas as pessoas que estavam ali em volta, que tocaram Jesus, foram curadas. E por que nem todas foram curadas? Porque nem todas estavam movidas por aquele mesmo sentimento. Não é um mero sentimento, é um sentimento vigoroso em que as energias que surgem nela funcionam. Kardec faz até referência a duas bombas. Ele diz que naquele momento aquela mulher funcionou como se fosse uma bomba de aspiração. É aquela bomba que aspira, ela puxa. Existe a bomba que é a bomba compressora, que é aquela que joga. Ele diz que num fenômeno como esse, o milagre, na verdade, é explicado justamente por essa possibilidade que nós temos de emanar fluidos, de emanar essa energia, esse fluido vitalizante, esse fluido vital que existe em cada um de nós. E Jesus, com a estrutura sublime que ele possuía, um ser humano puro, trazendo em si todas as virtudes, naquele momento ele não precisava sequer funcionar como uma bomba compressora. Bastou que aquela mulher, como uma bomba de aspiração, ela se aproximasse dele e ela conseguiu aspirar as energias que Jesus já emanava naturalmente. E quando isso ocorre, em que uma bomba compressora, uma bomba aspiradora está funcionando, aspiradora está funcionando ao mesmo tempo, esses milagres acontecem também. E quando existe também apenas a vontade da bomba compressora de irradiar essa energia, esses milagres acontecem também. Porque não são milagres, são apenas fenômenos onde a lei dos fluidos, a lei da afinidade fluídica promove essa ação. Essa energia benéfica, esse fluido vitalizante, ele vai até aquele agente, até aquele destinatário e vai provocar nele modificações na sua estrutura orgânica. Então esse trânsito desse fluido, ele pode se dar pelo funcionamento das duas bombas, pelo funcionamento de uma bomba aspiradora, pelo funcionamento de uma bomba compressora. Vai depender muito da vontade que existe em cada uma delas, das potências que existem em cada uma delas. E a potência da bomba aspiradora está consubstanciada na confiança, está consubstanciada na humildade, na gratidão. São virtudes que estão presentes naquela mulher e que Jesus disse: a tua fé te salvou. Mas não foi, repito, como o próprio Kardec diz, não foi uma fé mística, uma fé religiosa, mas uma vontade, uma coragem, uma certeza de que aquilo iria acontecer,
e que fez com que ela conseguisse atrair. Ela se aproximou dele já buscando aspirar dele as energias que ele seria capaz de lhe oferecer. Então a gente vê que nesse momento Jesus se refere à fé, mostrando para ela a importância de não permanecer na inércia, a importância de não ficar paralisado na ação, mas sempre que você quiser alguma coisa, levanta-te e vai atrás, vai em busca. Seja sempre proativo, seja sempre alguém que esteja agindo para que as coisas aconteçam. Não ficar com a fé esperando que as bênçãos caiam dos céus. Mas quando você vai em busca, quando você é operoso na busca da realização da sua vontade, aí as forças divinas elas vão atuar, porque você está naquele momento com todos os elementos necessários para que a sua bomba de aspiração funcione. Você aspire, você traga para si as energias que você necessita. Essa é assim uma situação de um milagre praticado por Jesus, mas que foi esclarecida no livro da Gênesis, como que isso ocorreu, né? Essa fé ativa, essa fé ardente que essa mulher possuía, ela estando presente no indivíduo, fatalmente ele vai conseguir o êxito. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, existe um item lá do Espírito Protetor em que ele fala da fé humana e da fé divina. Ele coloca que nós precisamos estar revestidos dessa fé humana e dessa fé divina. E aí dê uma lida lá nesse item lá, e aí vão compreender melhor o fenômeno que ocorreu com essa mulher hemorroísa. Um outro fenômeno que Kardec relata, ele procurou alguns exemplos, né, de fenômenos de cura praticados por Jesus. Um outro que ele relata é o do cego de Betsaida, que está no Evangelho de Marcos, que ele diz o seguinte: tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo da cidade, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Vejam que aí, nesse fenômeno de cura, houve a manifestação do poder magnético do Cristo. É a bomba compressora. Ele estava nesse momento projetando os seus fluidos. E ele sabia a importância de como manipular esses fluidos. Mas uma coisa que fica também evidente é a maneira como ele foi carinhoso, como ele foi atencioso com aquele cego. A solicitude de Jesus. Ele pega aquele homem pelas mãos e leva até fora da cidade. Ele utiliza da saliva para promover aquela cura. Mas vejam que a primeiro momento o homem não ficou curado logo de imediato, porque existe a necessidade da atuação desses fluidos no organismo. Não é algo mágico. Nem o próprio Cristo estava agindo de uma forma mágica. Ele estava agindo de maneira que aquelas energias vitalizantes pudessem recompor a visão daquele homem. E como todas as pessoas que conseguem recuperar a visão após uma cirurgia, a tendência é ter essa distorção inicialmente, até que possa ir recuperando a normalidade da visão. Uma coisa que se observa é que nesse caso aqui, Jesus não falou que a fé salvou esse homem. Jesus não fez referência a isso. Porque naquele momento, aquele homem foi apresentado a Jesus, trouxeram até ele, mas veja que Jesus não fez referência a isso. E por que Jesus curou aquele homem? Porque ele viu naquele homem a necessidade. Jesus foi tomado por uma misericórdia com a situação daquele cego e foi simplesmente o curou. Jesus mandou para casa e pediu que ele não contasse a ninguém. Se ele fosse na cidade, não conversasse para ninguém. Não há um esclarecimento, uma explicação por que Jesus pediu isso a esse homem. Porque em outros momentos a gente vai ver que ele pede que se apresente, que vá e anuncie. Mas com relação a esse cego, Jesus pediu que ele não contasse a ninguém o que havia acontecido. Vejam que na passagem da mulher hemorroísa, ele
falou que a fé salvou aquela mulher. Mas nesse caso, esse homem não estava talvez revestido de todos os caracteres da fé, mas Jesus viu nele uma necessidade e simplesmente se dispôs a ajudá-lo. Curou da cegueira. Um outro trecho, uma outra cura que Jesus realizou foi a do paralítico. Veja que a do paralítico, nesse caso, Jesus está relacionado a uma postura que Jesus tomou bem interessante, que foi aquela de se contrapor aos doutores da lei, se contrapor àquelas exigências, aquele rigor excessivo do sinédrio, dos doutores da lei, com relação ao sábado. O Evangelho de Mateus ele conta, que tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de redimir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Veja que quando Jesus diz: teus pecados estão remidos, o que ele queria dizer com aquilo? O que esses pecados estavam influenciando na cura? Por que aquela remissão estaria sendo feita naquele momento por Jesus? O Espiritismo dá a explicação. Porque como todos nós temos várias e várias reencarnações, e por meio dessa pluralidade de existências, é que nós estamos contraindo débitos. A lei de causa e efeito, ela nos chama a reparação de todos os males que nós fizemos, de todas as aflições que nós já praticamos no passado, já causamos no passado. E essas expiações, elas nos acometem na vida presente. E sofremos em função dessa necessidade. A dor era um processo educacional. É preciso que o indivíduo sinta a dor para que ele possa, de alguma forma, drenar no seu espírito, na sua alma, as suas inconsequências do passado. E veja que naquele momento, quando Jesus disse para aquele homem que ele estava curado, que todos os seus pecados estavam remidos, a remissão dos pecados daquele homem Jesus fez porque percebeu que o que ele já havia sofrido já seria o suficiente para que ele pudesse saldar a sua dívida. Mas, mais uma vez, a diferença que tem em relação à mulher hemorroísa em relação ao cego. Nesse caso, Jesus não falou aí que a fé dele o havia salvo, e também deixou claro que havia nele pecados, havia nele compromissos do passado, que ele estava naquele momento sendo perdoado, que estavam sendo remidos naquele momento. Já é diferente dos dois fenômenos anteriores. Então, para cada tipo de indivíduo, para cada tipo de cura que Jesus realizou, ele teve sempre um comentário e uma característica peculiar dessas pessoas que estavam sendo atendidas. Jesus ele percebeu que naquele momento aquelas pessoas que estavam em volta, os escribas, os doutores da lei, eles estavam com maus pensamentos. Mas vejam que o que Jesus fez, a pergunta que Jesus fez: teus pecados estão remidos, pagaste a tua dívida. Qual a diferença que existia entre ele dizer isso, teus pecados são remidos, e levanta-te e anda? É o que acontece. Se você chegar para um indivíduo que está aprisionado, Kardec faz até esse comentário, se você chegar para um encarcerado e disser para ele: teu crime está expiado e perdoado, é o que vale a dizer, já pode sair da prisão, você já pode voltar para casa. Qual a diferença que tem? Se você diz que o crime já está perdoado, então você dizer que a pessoa já pode ir para casa, as duas coisas estão, na verdade, interrelacionadas. Porque você vai para casa porque foi perdoado. Quando Jesus disse levanta-te e anda porque os pecados daquele homem já estavam também remidos.
Então, esse tipo de comentário que Jesus fazia depois era muito importante para a gente perceber que ele não atuava apenas baseado na fé das pessoas, mas ele trabalhava também, ele curava também, baseado nas questões espirituais, num processo de remissão, de expiação já cumprida pelos indivíduos. Embora aquele paralítico não tivesse a fé que aquela hemorroísa tinha, mas ele também já estava naquele momento com as suas contas pagas. Por isso que Jesus o libertou, por isso que Jesus remiu seus pecados. Que não foi isso que ele fez com todos, né? Veja que nesse caso é bem emblemática essa situação que ocorreu. Outra passagem que nós vamos encontrar de uma cura bem impressionante realizada por Jesus é que trata dos 10 leprosos. Essa dos 10 leprosos é bem emblemática, porque vou fazer a leitura do texto do Evangelho para depois a gente comentar. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. E conservando-se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem compaixão de nós. Dando com eles, disse-lhe Jesus: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Olha que coisa impressionante. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus: Não foram curados todos 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a esse: Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Veja que nesse caso aqui, Jesus volta a falar da fé. Mas uma coisa impressionante é a figura que retornou. Porque quem retornou foi o samaritano. Mais uma passagem que dessa vez não foi uma parábola, mas dessa vez foi um fato real, onde Jesus aproveitou também a lição. Porque os samaritanos, eles eram cismáticos, eles eram pessoas vistas pelos judeus como hereges, porque eles não aceitavam as práticas do judaísmo, por exemplo, como ir orar no templo de Jerusalém. Eles achavam que o novo templo, quando fosse reconstruído, deveria ser reconstruído lá na Samaria. E, infelizmente, a decisão de construir em Jerusalém fez com que provocasse esse cisma, essa divisão. Então, os samaritanos, eles, apesar de serem hebreus, eles não eram assim vistos com bons olhos pelos judeus. Eles eram tidos como hereges, porque eles não aceitavam ir para Jerusalém fazer as suas orações. Mas veja que foi justamente dos 10 leprosos o que voltou foi o samaritano. Veja que Jesus curou os 10. Ele até pergunta: não foram curados todos os 10? Ele curou 10, mas ele só se referiu à salvação de um, que foi daquele que voltou. Mostrando que nesse que voltou, não existia apenas a fé, mas existia também a gratidão e a humildade. Porque ele voltou glorificando a Deus, se jogou na terra diante dos pés de Jesus, agradecendo pela cura. Os outros que foram curados, o Evangelho não retrata, não fala sobre ele. Mas por não terem sido salvos, também ninguém sabe as consequências, o que veio a acontecer com eles. A diferença que existe entre curar e salvar. A cura se estabelece no corpo, a salvação se estabelece na alma. Vejo que nesse caso dos 10 leprosos, Jesus percebeu também naquele momento a força da ingratidão humana. Ele mandou simplesmente que fossem se apresentar aos sacerdotes, e ao mandar eles se apresentar aos sacerdotes, quando caminhavam, eles já foram curados. Uma coisa que chama a atenção nessa cura dos 10 leprosos é a diferença que houve em relação à cura do cego. Na cura do cego, Jesus disse que ele não voltasse para a cidade e não comentasse a ninguém. Mas com os 10 leprosos, Jesus mandou que eles voltassem e fossem falar com os sacerdotes. A explicação para isso é porque os sacerdotes, eles tinham uma função cartorial.
Toda vez que nascia alguém, eles faziam um registro no livro da vida. Esse livro da vida ele registrava o nascimento das pessoas e as pessoas ficavam como possuidores de uma certidão de nascimento, como nos cartórios de hoje. Só que quando alguém contraía lepra, essa pessoa era revestida com a mortalha, era celebrado um culto como se fosse uma extremunção para aquela pessoa, e ela era banida da cidade. Ela não podia voltar para a cidade, ela tinha que ir lá para o Vale dos Leprosos. Ela não podia se aproximar menos de 10 metros de alguém saudável. Tanto que eles, na hora que viram Jesus a caminho, veja que diz assim, na entrada, né, estando prestes a entrar numa aldeia, esses leprosos foram, porque eles não podiam estar dentro da aldeia, eles tinham que estar fora, porque para a aldeia, para os sacerdotes, eles já haviam sido declarados como mortos, eles tinham sido riscados do livro da vida. Jesus manda que eles voltem, justamente para que os sacerdotes retificassem o livro, colocando ele novamente no livro da vida. Por isso Jesus mandou que eles voltassem. Tá? Mas desses que foram curados, o único que realmente foi salvo foi aquele que reconheceu a misericórdia, foi aquele que teve dentro de si a gratidão, foi aquele que teve a humildade. Os outros retornaram para o livro da vida, mas continuaram ainda criaturas enfermas da alma. Uma outra passagem que precisamos também refletir é o homem que tinha a mão mirrada, a mão seca. Essa daqui é outra passagem emblemática, que é, como eu falei, que Jesus ele procurou afrontar realizando curas nos sábados. Essa daqui é uma das típicas, né? Que o Evangelho também de Marcos, aqui é quem narra essa passagem. Ele diz, de outra vez entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles o observavam para ver se ele o curava em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Então disse ele ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhes, é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Logo os fariseus saíram e se reuniram contra ele em conciliábulo com os herodianos, sobre o meio de o prenderem. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão, e aí vai. Vejam que nessa passagem daqui, Jesus ele foi ao templo, chegou lá no templo, ele mandou que o homem, viu o homem com a mão seca, a mão mirrada, ele mandou que aquele homem fosse para a frente, para o meio lá dos sacerdotes, estendesse a mão. E ele fez uma pergunta justamente para afrontar os sacerdotes. Porque eles, como eram sabadistas, eles determinavam que o sábado era o dia do repouso, que a lei mosaica estabelecia que no sábado ninguém poderia trabalhar. Aí ele pergunta, é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal? Salvar ou tirar uma vida? Aí, como eles ficaram em silêncio, e aí o evangelista diz assim, tanto afligia a dureza de seus corações. Veja que Jesus naquele momento ficava sentido com a dureza dos corações daquelas pessoas, de serem tão rígidos com uma lei onde estabelecia algo tão irracional. Porque ele mesmo diz, né, meu Pai continua obrando eternamente e eu também obro todos os dias em nome dele. Ou seja, Deus não para, o trabalho é incessante. Jesus também queria mostrar para aqueles homens que o amor à lei não poderia ser maior do que a lei do amor. A lei do amor, ela estabelece que o momento de fazer o bem, o momento de curar, de salvar, não pode estar restrito a um calendário onde um dia você está impedido de fazê-lo. E ele fez questão de curar a mão daquele homem diante das pessoas. Mais uma vez, ele não fala aí que a fé do homem salvou, que o homem foi remido do pecado, ele simplesmente utilizou aquele homem para curá-lo diante dos sacerdotes, para mostrar aos sacerdotes o equívoco da lei mosaica. Porque Jesus ele disse
em certa passagem, que ele não veio para destruir a lei e os profetas, mas para que ela se cumpra. Mas as leis de Deus, que aquelas leis feitas pelos homens, seriam lançadas no fogo como leio seco. Ou seja, essa lei, esse rigor da lei do sábado, que foi estabelecido pela lei mosaica, não era a lei do descanso, que está lá no guardar o sábado. Guardar o sábado no sentido de ter o repouso, de ter o descanso, mas não ser proibido o trabalho, não ser tratado como um crime a pessoa que precisa trabalhar. Porque para os judeus, eles só... Jesus até faz uma referência em outra passagem, se um jumento cair ou uma ovelha cair e precisar de água, morrer de sede, se naquele dia, porque é um sábado, eles não vão salvar a ovelha. Se um cavalo cair dentro de um buraco, se eles não vão socorrer, porque os judeus eles fazem isso, não é proibido, mas, por exemplo, se o cavalo cair dentro de um buraco, se for possível tirá-lo, eles vão tirar, se não for, eles só vão alimentá-lo naquele dia, para não realizar trabalho, porque o rigor é tão grande que nem sequer para salvar um animal eles querem abrir mão, tá? Só se for algo rápido, se for demorado eles já deixam lá, vão dar comida, só vão deixar para tirar o animal do buraco depois que passar o período da restrição. Então são essas coisas que as curas de Jesus, elas não foram assim feitas por acaso. Ele também aproveitou esses momentos importantes para dar lição, para ensinar o seu propósito através dessas situações. E nem todas as curas, eu repito, foram baseadas na fé da pessoa. Foram momentos em que ele muitas vezes curou a pessoa justamente para dar a demonstração do seu poder. Tem uma outra passagem que é a da mulher curvada. Essa daqui também é interessante porque todos os dias de sábado Jesus ele ensinava na sinagoga. Aí um dia ele viu uma mulher que estava possuída de um espírito, tá? Que fazia com que ela permanecesse doente há mais de 18 anos, que essa mulher era curvada e não podia sequer olhar para cima. Aí Jesus olhou aquela mulher, chamou e disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde nesses 6 dias para serem curados, e não nos dias de sábado. Aí Jesus, tomando a palavra, disse: hipócrita, qual de vós não solta da carga o seu boi ou o seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Porque eles faziam isso. Eles chegassem no sábado, eles soltavam o animal, não deixavam ele com a carga nas costas. Esse tipo de trabalho eles podiam fazer. Por que não se deveria libertar um dia de sábado dos laços, em dia de sábado, dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara atado durante 18 anos? A essas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Veja, essa também é uma cura impressionante, mas que Jesus naquele momento viu que a mulher estava dentro de um processo de subjugação, em que o Espírito estava fazendo com que aquela mulher curvasse ao peso da influência espiritual, da influência fluídica que ele exercia sobre ela. Isso é um processo de vampirização em que os espíritos eles são capazes de fazer com que o indivíduo vá se curvando. Eles vão sugando as energias e vão fazendo com que o indivíduo perca a capacidade de se manter ereto. Jesus percebeu isso, afastou aquele demônio, aquele espírito obsessor, e fez com que aquela mulher se reerguesse. É tanto que ele impõe as mãos, ele aplica um passe nela, ele derrama fluidos vitais sobre aquela mulher para que ela consiga se revitalizar, se reerguer. E ele fez isso no dia de sábado. Mais uma vez a gente vê que a ideia do milagre nesse momento não foi necessariamente pela a cura daquela mulher, porque a fé dela salvou, ou porque estava livrando ela do pecado, mas porque naquele momento era um momento oportuno e ela estava lá no templo e Jesus aproveitou para dar lição. Aproveitou para mostrar aos doutores da lei, aos hipócritas lá, que o ser humano ele não pode carregar o fardo, ele não pode ficar sendo tratado de uma maneira diferente. Se os animais são aliviados do fardo, porque o ser humano também não pode ser aliviado do seu fardo? Por que no sábado você não pode aliviar alguém do peso que ele carrega, das dores que ele está atravessando? Então, isso foi grandiosa, essa lição dada por Jesus.
Eu não sei se as minhas irmãs e os meus irmãos que estão nos assistindo sabem disso, mas o que levou Jesus à crucificação foi justamente esse o argumento usado pelo Sinédrio. Foi o fato de ele estar realizando curas nos sábados. Eles utilizaram isso como sendo um crime perante a lei de Moisés. O julgamento era justamente baseado nisso. Por que ele estava, nesse momento, dentro dos templos das sinagogas, realizando cura quando era proibido pela lei mosaica? Mas ele fez porque ele sabia que isso era necessário testemunhar diante dos homens o poder da sua missão, do seu compromisso aqui na terra. Nós já estamos aqui com um outro caso, que é o do paralítico da piscina, que em Jerusalém existia sempre umas piscinas onde criavam-se peixes, né? E depois essas piscinas ficaram famosas porque acreditavam que nelas existia um poder curativo, que no momento em que as águas ficavam revolutas, se a pessoa mergulhasse naquelas águas, elas eram curadas. Eram jorros de água que saíam das fontes, em que no momento em que havia um jorro daquele, a água ficava mais turba, né? mais revoltada, e acreditava-se que eram os anjos que estavam ali naquele momento abençoando aquelas águas. Em que mergulhasse na água se curava. Quando Jesus chega lá na cidade, ele vê, né, um paralítico que está lá junto da Betesda, que é o nome dado a essas piscinas. Eram cerca de 5 galerias onde ficava um monte de gente, tudo quanto é aleijado, estropiado, cego, ficava todo mundo lá. E naquele momento, Jesus olha para aquele homem e pergunta, né, queres ficar curado? Aí o homem respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que eu levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado, e tomando seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Vejam, mais uma vez, Jesus realizando curas de sábado. Os judeus disseram que aquele homem fora curado e que não era permitido que ele levasse o leito. Aí o homem respondeu, aquele que me curou disse, toma teu leito e anda. Perguntaram a eles então, quem foi esse que te disse, toma o teu leito e anda? Mas nem mesmo que fora curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara no meio da multidão que lá estava. Vejam que aquele homem que foi curado, ele sequer procurou saber quem era o seu benfeitor. Ele simplesmente foi atendido, foi curado e não sabia quem era. Jesus depois foi no templo e reencontrou com ele. E Jesus disse para ele que ele tomasse cuidado para que ele não voltasse a enfermar. Veja só, aquele homem estava paralítico e quando Jesus disse que ele tivesse cuidado, não voltasse a cometer os pecados para não voltar a enfermar, é porque aquela situação dele de paralítico estava relacionada a um processo de expiação. E aquela expiação Jesus aproveitou para curá-lo naquele instante, mas depois, num novo encontro, Jesus esclareceu para ele que quando você se livra do pecado, você encontra a cura. Se você voltar a pecar, você vai enfermar novamente, porque você precisa salvar a alma, você precisa mudar suas atitudes, você precisa estabelecer virtudes que lhe deem a saúde, lhe deem a harmonia na alma, como diz Emmanuel, né, que a saúde é a harmonia da alma. Essa harmonia da alma, se você de alguma forma você transgride essa harmonia, você começa a desenvolver processos de enfermidade. Mas o que é impressionante é que, mais uma vez, a gente vê a ingratidão, né? O indivíduo é curado e sequer procura saber quem foi que o curou. Mas Jesus, nesse momento, ele vai até o templo e, mais uma vez, ele afronta os judeus. Ele diz que chega lá e diz que foi ele que curou aquele homem e que o pai dele não cessa de obrar até o presente e eu também obro incessantemente. Que ele afirma diante dos discípulos, dos sacerdotes, que ele estava ali em nome de Deus. Isso para os sacerdotes era uma blasfêmia. Ele se dizia ali o enviado de Deus, o filho de Deus, e está realizando curas de sábado. Os
Jesus nunca foi reconhecido entre os judeus como sendo o Messias. E na época isso, para eles, foi um afronto enorme, porque para eles, se ele fosse o Messias, uma regra fundamental era ele respeitar as leis de Moisés. E Jesus, naquele momento, não estava respeitando a lei mosaica. Então, isso foi a causa da sua condenação. Vejam que todos esses pontos que nós estamos levantando aqui, está lá no livro A Gênese, são situações de curas promovidas por Jesus e que nós precisamos refletir em cada uma delas, porque não foram milagres nessa acepção que existe de sobrenatural, mas foram manifestações de um poder fluídico, manifestações de uma energia magnética da qual ele era detentor no maior grau de pureza, mas que Jesus, em outra passagem do Evangelho, ele diz, né? Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Vós sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que todos esses fenômenos que ele realizou, todos esses prodígios, todos nós somos capazes de realizá-los. Basta que nós tenhamos essa fonte fecunda de energia, basta que nós tenhamos a vontade de fazer funcionar essa bomba compressora e irradiar essa energia, e levando esse fluido, levando essa carga energética para aqueles que necessitam, nós teremos sim a capacidade de promover a cura dos nossos irmãos. Nós seremos capazes de restabelecer a saúde, de afastar os demônios, de curar os leprosos, de restaurar a visão dos cegos. Tudo isso são fenômenos que não são sobrenaturais, são fenômenos naturais. Agora, também Jesus, na época, ele repreendeu seus discípulos porque seus discípulos andavam com ele e não estavam conseguindo realizar os mesmos fenômenos. Ele disse: ô raça incrédula e depravada, até quando eu sofrerei entre vós? Jesus, nesse momento, foi até um pouco rígido com os discípulos, né? Ele: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta daqui para lá, ela se transportaria. Veja o que ele se refere aí: a falta de fé. Mas não é a falta de fé, mais uma vez, daquela fé mística, é a falta daquela confiança, é a falta daquela certeza de que as coisas vão acontecer através de uma impulsão, através de uma vontade que deve existir dentro de cada um de nós, nessa busca de sintonia, sintonizar com a divindade, sintonizar com Deus que existe dentro de nós, e esse Deus que existe dentro de nós, ele entrar em sintonia com o nosso Deus Criador. Isso é o que nos dá a possibilidade de realizar os grandes fenômenos como Jesus o fez. Se Jesus curou de uma forma instantânea com a saliva o cego, se nós formos também trabalhando de uma forma consciente e direcionando essas energias, os fluidos, nós seremos capazes também de restaurar a visão, se não com o imediatismo com que Jesus fez, mas nós conseguiremos, através de algumas sessões de passe, restaurar a visão. Mas é preciso também que haja as condicionantes naquele que recebe o benefício, porque nem todos que se manifestam, que estiveram próximos a Jesus foram curados. Nem todas as pessoas que caminharam em busca de ajuda receberam a cura, porque nem todos estavam realmente ali com a confiança necessária. Nem todos que foram curados por Jesus também acabaram se salvando. E o Espiritismo vem nos ensinar que trabalhar na cura dos corpos não é o mais importante é a cura da alma. Porque o indivíduo, quando ele se cura na alma, ele acaba encontrando a sua salvação. Porque é através da cura da alma que o indivíduo encontra o equilíbrio das suas forças energéticas. Se você está em equilíbrio de pensamentos, a tendência é você conseguir manter um equilíbrio também nos seus centros de força, promovendo um bem-estar físico, um bem-estar mental. E isso lhe dá uma saúde, isso lhe dá um equilíbrio que é necessário para que você consiga, até mesmo quando assolado por alguma enfermidade, você consiga permanecer na serenidade e no equilíbrio. Porque a doença nem sempre ela vai ser para nós uma condenação. Muitas vezes ela é um processo de restauração da nossa saúde espiritual. Ela também não significa que por estar enfermo o indivíduo tenha que estar em desequilíbrio. Muitas vezes a doença ela passa por um processo de aprendizado e de preparação para o retorno para o mundo espiritual.
O Chico Xavier é um exemplo disso, o homem chamado amor, mas tinha seu corpo assolado por uma série de doenças, uma série de enfermidades. Ele estava com a doença no corpo, mas a sua saúde da alma, a sua saúde espiritual estava alicerçada na sua relação com Deus. Então, mais importante do que as curas no plano físico é justamente aquilo que o Espiritismo nos chama a atenção, que é a nossa preparação espiritual para amealharmos os tesouros das virtudes necessárias para a nossa paz interior, para a nossa salvação espiritual. Porque nós estaremos salvos quando nós estivermos com o nosso pensamento em sintonia com Cristo, em sintonia com o nosso Pai Celestial. Bem, já estamos chegando ao final do nosso horário. Essas reflexões que eu fiz em torno dessas curas promovidas por Jesus, elas estão no livro A Gênese, no capítulo 14, capítulo 15. Tem também um artigo no site espírito.org.br, que ele fala sobre os milagres de Jesus. Um outro artigo no GEAC, que é o Grupo Espírita Allan Kardec, que também traz uma reflexão sobre, que eu utilizei como referências para a abordagem da noite de hoje. Então, quem tiver interesse em aprofundar, dê uma lida nesse material. O que eu recomendo, realmente, àqueles que querem conhecer a respeito dos fenômenos que impactam tanto, escandalizam tantas pessoas, até mesmo a ciência não consegue explicar, e estude o capítulo 14 da Gênesis, porque os fluidos, eles estão na base desses fenômenos. O pensamento, a vontade e os fluidos, estudando esses três elementos, você vai compreender uma gama enorme de fenômenos que ocorrem na vida e que a ciência ainda não consegue explicar. Tá? E o capítulo 15 é quando fala dos milagres, para entender os meandros desses milagres praticados por Jesus e perceber que não foram fenômenos sobrenaturais, mas, acima de tudo, manifestação de uma força anímica, de uma força fluídica, e que existe em cada um de nós também, numa parcela menor do que no Cristo, mas existe uma parcela em nós, desses fluidos que nós também podemos movimentá-los como uma bomba compressora em favor dos necessitados. Eu deixo a todos nesse momento um beijo carinhoso pela atenção, agradeço os que estão assistindo, aqueles que porventura tiveram algum comentário a fazer, podem deixar no comentário que eu procurarei, ou alguma dúvida que tenham colocado, que tenha ficado, eu procurarei dar o devido tratamento a essa dúvida, responder. Aqueles que gostaram, deixem o joinha, porque isso ajuda o canal, aí ajuda os Centros Espíritas João Moreira Rego. Os que não gostaram também podem botar o dedinho, a joinha para baixo, que faz parte, né? Não podemos ter a presunção de agradar a todos. Mas agradeço, acima de tudo, a direção do Centro Espírita João Moreira Rego, na pessoa de Leda, pelo convite que nos foi feito. Nos colocamos à disposição para colaborar dentro desses modos que estamos fazendo hoje. Mas vamos elevar o pensamento em gratidão. Em gratidão ao nosso Pai Celestial. Em gratidão a Jesus, o nosso modelo e guia. Em gratidão aos nossos mentores espirituais. Que esse sentimento de gratidão esteja inundando a todos nesse momento. Por esses instantes que nós estivemos reunidos através dessa videoconferência. Que todos nós possamos fazer a reflexão em torno de tudo que foi discutido, percebendo que o grande milagre da vida é a nossa possibilidade de aprimoramento espiritual. Que todos nós somos portadores das possibilidades divinas de realizar essas grandes transformações, realizar esses grandes fenômenos dentro de uma força de vontade interior que nós devemos canalizar para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão carecendo de uma palavra de amparo, aqueles que estão carecendo de um olhar de misericórdia, aqueles que necessitam de uma palavra de consolo. Que todos nós sejamos instrumentos divinos junto àqueles que caminham ao nosso derredor. Que possamos compreender o grande chamamento de Deus, que nos coloca nessa oportunidade reencarnatória, passando por todo esse drama da pandemia, para que nós possamos nos aprimorar, para que nós possamos manifestar com mais vigor a nossa capacidade de solidariedade, para que nós possamos exercitar a caridade,
Não apenas a caridade material, mas acima de tudo a caridade espiritual. Orando e vibrando por aqueles que não compreendem a misericórdia de Deus. Sejamos nós uma página viva do Evangelho de Jesus. Sejamos nós uma carta deste Evangelho para que aqueles que ainda não compreendem a misericórdia e a bondade de Deus possam conseguir entendê-la através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Nesse momento eu me despeço de todos os irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, rogando ao nosso bom Deus que visite todos os lares, que abençoe a todos, derramando sobre todos a sua santa e divina paz. Um beijo carinhoso em cada coração e até breve.